Vamos dar início então a mais um culto online da Igreja Presbiteriana de Itaquarituba. Gostaria de desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua família. Quero também dizer para você que é muito bom tê-lo conosco aqui assistindo, sendo ministrado pela Palavra de Deus. Que você então tome esse tempo para, junto conosco, adorar o Senhor Jesus. Quero também aqui aproveitar a oportunidade para agradecer os irmãos e irmãs que têm colaborado com o culto online, enviando seus vídeos com cânticos. Tem sido de grande valor para esse trabalho, enquanto estamos fazendo esses cultos online. Também quero agradecer todos os irmãos e irmãs que têm contribuído com seus recursos, com seus dízimos, para a manutenção dos trabalhos da nossa comunidade local nesses tempos também de pandemia. Muito obrigado a você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua despensa, que Deus abençoe o seu lar. Então, vamos adorar a Jesus. Senhor Jesus, que a tua bênção esteja sobre nós, o teu cuidado. Quero pedir também que o Senhor esteja abençoando esse culto, um culto que não é, Deus, para nós, mas é para o Senhor, através das orações, dos cânticos, dos louvores, das músicas, da meditação da tua palavra, da ministração da tua palavra, Deus, às nossas vidas. O teu nome seja exaltado, honrado e glorificado por toda a terra. Que esse culto, Deus, online, por meio da internet, possa abençoar a vida das pessoas e que elas possam se render ao Senhor e tê-lo, Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso culto, que seja um momento de honra ao Senhor. No teu nome santo, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? O Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? O Rei das nações, quem não te louvará, só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, glorificará teu nome. O Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu
da minha alma. Existe um lugar onde só você pode chegar, podes tocar meu coração, por onde quer que eu vá. É a tua voz que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora já não sou mais meu. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Minha angústia que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar. Esse doce som me lembra. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Você e eu conseguiríamos passar um dia inteiro sem fazer qualquer tipo de som ou barulho? A ciência diz que o som é uma onda produzida por uma vibração mecânica de um suporte ou meio que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Por antropomorfismo, pode-se definir o som como a parte audível do espectro de vibrações acústicas. Ao sairmos da cama pela manhã e tocarmos o chão, já produzimos algum tipo de som, mesmo que seja imperceptível. É quase impossível que não façamos ou produzamos barulho. E o silêncio? O que é o silêncio? A definição é que silêncio é a ausência total ou parcial de sons. Segundo a ciência, o único local onde existe o silêncio total é no espaço externo, visto que o som depende de meios para existir, então lá nos confins do universo isso seria possível. Porém, são apenas conjecturas científicas, apenas teorias que não se podem ser provadas. Há momentos na vida em que o silêncio se faz necessário. E mesmo assim fazemos barulho. Por exemplo, quando vamos ao funeral de alguém e ao nos aproximarmos dos entes do falecido, procuramos dizer algo na tentativa de talvez confortarmos essas pessoas. Quando por mais que procuremos as melhores palavras, naquele momento, elas são até mesmo desnecessárias. Logo, por essas explicações científicas e outras definições, nós observamos que aqui na Terra é quase impossível que haja silêncio. E por consequência, além da natureza com seus sons, o ser humano é um ser sonoro e por vezes barulhento. Alguém já disse que o silêncio é uma arte, no sentido de que se há alguém que consegue dominar a sua própria natureza barulhenta, essa pessoa é um exímio artista. Há sons e barulhos agradáveis, como o som de uma cachoeira ou o barulho de uma revoada dos pássaros, e também há barulhos e sons desagradáveis, como por exemplo o zunido intermitente de alguma máquina. Se pensarmos no ser humano, o ser humano produz sons agradáveis com instrumentos musicais, porém, na existência humana há um barulho em especial, o da alma, este ensurdecedor,
pois não pode ser desligado ou cessado com um botão ou uma alavanca. Esse barulho da alma é desagradável, pois tem relação com a própria existência humana, afetada e afligida pelo pecado. Esse barulho não deixa o ser humano encontrar paz, ficar em paz, não permite ao ser humano ficar em silêncio, ainda mais quando somado aos demais barulhos desagradáveis da vida, os problemas, as dificuldades, as mazelas. Quando há essa somatização e o ser humano fica ensurdecido por tanto barulho e é levado a encontrar alternativas humanas na tentativa de silenciar-se por suas próprias forças, mas não consegue, pois não existe um meio humano para silenciar o barulho da alma. Então o que resta? Como silenciar em um mundo tão barulhento e caótico como esse em que vivemos? Gostaria de ler com você o texto do Salmo 62 para nós meditarmos um pouco sobre isso. O Salmo 62 diz o seguinte: Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Muitas vezes, diante dos problemas da vida, é preciso fechar os lábios, calar a alma, aquietar a mente e simplesmente silenciar. O tumulto e a confusão, o caos, fazem muito barulho e não permitem que ouçamos a voz que precisa ser ouvida nesses momentos. Afirmo que apenas a pessoa que tem um relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus, aprende e tem condições de silenciar-se diante das circunstâncias adversas que a vida impõe. É fato que mesmo a pessoa que tem uma vida com Deus enfrentará os tumultos barulhentos das circunstâncias em sua existência. Davi, no Salmo 62, ele relata que está enfrentando uma situação bastante complicada. Davi, com todo o poderio que tinha e habilidade como estrategista de guerra, poderia ter tentado resolver aquela situação da sua maneira, mas ele diz que tomou a atitude mais sensata a se fazer diante de qualquer situação complicada. Ele silenciou a sua alma. Davi fala sobre silenciar a alma. No versículo 1 do Salmo 62, ele diz que sua alma esperaria a salvação de Deus de forma silenciosa. No versículo 5, ele diz que sua alma esperaria silenciosa e esperançosa em Deus. A palavra silenciosa no versículo 1 e no versículo 5 são duas palavras diferentes no hebraico, que foi a língua original escrita, o Velho Testamento foi escrito nessa língua original. No versículo 1 é o sentido de tomar a atitude de se ficar em silêncio. No versículo 5 é o sentido de ficar em silêncio pela ação do outro, ou seja, alguém fez eu ficar em silêncio. É interessante por esses dois sentidos da palavra notarmos que houve da parte de Davi
o entendimento que de fato ele não podia fazer nada por suas próprias forças naquele momento, mas havia algo que Deus havia estabelecido e ensinado ao seu povo, o qual sim ele podia fazer, se colocar diante de Deus em oração silenciosa. Ele silencia porque Deus o silenciou. Percebemos aí o cuidado amoroso de Deus para com seus filhos e filhas em fazê-los entender que somente Ele, Deus, é quem está no controle de suas vidas e os ajuda em meio ao barulho do mundo. Logo aprendemos que com essa passagem na vida de Davi que o silêncio é algo necessário, mesmo que não seja fácil fazê-lo. Deus quer que seus filhos e filhas fiquem em silêncio na sua presença. De nada adianta querermos argumentar e fazer muito barulho quando as coisas vão de mal a pior, pois é Deus que detém toda a sabedoria e palavra. Vejamos o que a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 46, versículo 10, a parte A. Porque Deus tem sempre a primeira palavra e a última, e Ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Logo, o silêncio é necessário para nós ouvirmos a Deus. É necessário para que a gente possa ouvir a Deus. No Salmo 62, Davi diz também que Deus falou e ele ouviu, após ter silenciado a sua alma, conforme nós vemos no versículo 1 e versículo 5. Davi diz que Deus falou a ele uma vez e ele ouviu duas vezes. O que Deus falou? Você vê no texto que o poder e a graça pertencem somente a Ele. Somente Deus é poderoso e gracioso para cuidar da vida do seu povo. Foi necessário a Davi silenciar para ouvir isso. Visto o tamanho do seu problema, ele poderia ser um impeditivo para ele se aquietar. A ideia do texto em falar que Deus falou apenas uma vez é que Deus não volta atrás naquilo que ele disse, pois seus propósitos e decretos eternos sobre a vida do seu povo são imutáveis. Deus não muda de planos. Deus é um Deus que não erra. Ele prometeu salvar e cuidar do seu povo e ele cumpre esse plano sem erros. Deus não fica em dúvidas sobre seus desígnios para a vida de seus filhos e filhas. O sentido do texto também é de que Deus fala poderosamente. O som de Deus é muito alto e sobressai qualquer outro som ou barulho que a vida faça. Nenhum som ou barulho do mundo e da vida é tão alto que não possamos ouvir a voz de Deus. Ele fala poderosamente aos corações por meio da sua palavra. Ele faz ouvir o som da sua graça e da sua salvação. O silêncio é necessário, porque para conseguirmos ouvir a voz de Deus não podemos fazer barulho ou confusão. Precisamos silenciar, fecharmos a nossa boca, aquietarmos a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo. Deus nos ensina por meio de Davi que devemos silenciar para ouvi-lo. Silenciar para que ele fale a nós em meio ao caos. O silêncio também é necessário diante de Deus para refletirmos sobre o que Deus diz, para nós refletirmos sobre aquilo que Deus nos diz. Perceba que momentos de silêncio geram reflexões profundas sobre a nossa vida. Você já parou um dia para pensar na sua própria vida? Talvez um dia você pensou, eu tenho que refletir, eu tenho que colocar as ideias no lugar, eu tenho que assentar as ideias, eu tenho que repensar a minha vida. E como que você fez isso? Possivelmente não foi fazendo barulho num lugar agitado. Possivelmente você se aquietou. E esses momentos então geram reflexões profundas sobre a nossa existência. Quando nos colocamos diante de Deus em oração silenciosa, nós podemos experimentar isso. Davi experimentou isso. Oração nem sempre será feita de forma audível. Talvez a maioria delas serão feitas em silêncio. A Bíblia chama esses momentos, especialmente no Velho Testamento, de meditação. Veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 24, versículo 63. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Um momento na vida de Isaque em que ele está fazendo justamente isso. Ele foi meditar no campo. Foi se colocar numa ação de oração diante de Deus. O povo oriental, em sua cultura,
é um povo mais meditativo do que o nosso povo ocidental, não é? Por conhecerem os benefícios dessa prática, muitos orientais vêm para o Ocidente e ganham muito dinheiro, ensinando aos ocidentais a maneira de frearem a correria desvairada da vida pós-moderna. Inclusive, muitas seitas orientais fazem uso dessa prática. Um escrito esotérico, um escrito de uma seita, diz o seguinte: a meditação é justamente para parar a máquina barulhenta da mente. Vê só o conceito? Viu como é necessário você ficar em silêncio para refletir sobre as coisas? E se tratando da palavra de Deus, é necessário para nós ficarmos em silêncio para conseguirmos refletir, fazer uma reflexão sobre aquilo que Deus está nos falando. Não é à toa que muitos rituais orientais são praticados por milhares de pessoas, pois muitos procuram o sossego da mente. Porém, infelizmente, a maioria desses rituais e essas práticas meditativas, essas seitas orientais, elas têm sua base na idolatria e também em práticas ocultas. Mas a verdadeira meditação deve ser aquela que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina. E sim, essa afirmação que eu estou fazendo aqui é uma verdade absoluta, pois tem a sua base na única verdade que é necessária para o ser humano, a palavra de Deus. A meditação ensinada pela Bíblia é uma reflexão profunda sobre o que Deus nos diz, não sobre o que nós achamos que a vida deve ser, como a vida deve ser, o que será para a minha vida, mas sim aquilo que Deus fala, não acha. Deus não acha, Deus não é movido por achismo, Ele é movido pela verdade, porque Ele é a própria verdade. Então, essa meditação ela está fundamentada naquilo que Deus nos revelou na sua palavra para as nossas vidas. Deus não é uma pessoa que joga a conversa fora, ou que deixou escrito em sua palavra apenas para preencher espaço, como alguns afirmam. Não, Deus fala constantemente a nós pela sua palavra. Porém, se não nos calarmos, como refletiremos no que Ele diz? Impossível. Precisamos, portanto, aprender com o salmista a silenciarmos a alma diante de Deus e refletirmos nas verdades preciosas que dele vem a salvação. Só Ele é a rocha e o alto refúgio. Dele dependem a salvação e a nossa vitória sobre o mundo. Aprendemos também a derramar o coração perante Ele, a confiar nele o tempo todo. Ensinamentos esses todos encontrados no Salmo 62. Salomão ressoa aquilo que o seu pai Davi falou. Salomão diz o seguinte no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O silêncio também é necessário para obedecermos a Deus, para que nós consigamos obedecer a Deus, fundamentados em tudo aquilo que Ele nos diz na sua palavra, porque Deus constantemente, todos os dias, está falando conosco. Basta você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, para você ouvi-lo. O silêncio também é necessário para nós conseguirmos obedecer a Deus, fundamentados naquilo que Ele nos fala na sua palavra. A obediência a Deus tem tudo a ver com aquilo que ouvimos dele, ou também deixamos de ouvir. Se não ouvirmos pela fé o que Deus nos ensina, consequentemente nós falharemos em nossas atitudes e ações e tropeçaremos também nos pensamentos e nas nossas palavras. Uma mente que vive no turbilhão das ideias, das preocupações, da correria da vida, no barulho do mundo, raramente ouvirá o que Deus está ensinando. Difícil, né? E Deus ensina justamente uma maneira de viver que contraria tudo o que gera intranquilidade em nossos corações. Ele ensina o sossego, o silêncio, o derramar a vida em sua presença e descansar sabendo que Ele tem nos cuidado. Ele ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Conforme Pedro, o apóstolo Pedro, nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. E só consegue silenciar e descansar em Deus aquele
que o obedece. Essa obediência é algo que a palavra de Deus gera naqueles que se tornam filhas e filhos dele por meio de Jesus Cristo. Só é possível obedecer a Deus para conseguir silenciar quando se tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para obedecer a Deus, portanto, é necessário que silenciemos. Fiquemos em silêncio. Mesmo que as tragédias aconteçam, mesmo que as perdas venham, mesmo que pandemias, dificuldades, problemas apareçam, a ação e a atitude mais correta é silenciar, aquietar e saber que Ele é Deus e obedecê-lo na nossa existência. O mundo ao nosso redor já é barulhento o suficiente para fazer com que as pessoas deixem de amar a si mesmos e o próximo, deixem de ter afeto e misericórdia e deixem Deus de lado. Não conseguiremos obedecer a Deus se nos unirmos ao mundo para fazer mais barulho, um barulho desnecessário e caótico. A obediência a Deus vem quando damos atenção e ouvimos a sua palavra, aquilo que Deus nos diz. Deus ficou em silêncio. Sim, houve um momento na história em que Deus silenciou. No momento em que Jesus silenciou na cruz do Calvário. Por 3 longos dias ninguém ouviu a voz do Salvador. Esse silêncio de Deus faz com que, até hoje, muitas pessoas pelo mundo ouçam a sua palavra e reflitam naquilo que Ele fez. Jesus, o Filho, obedeceu o Pai por mim e por você. E como uma ovelha muda, uma ovelha silenciosa, se entregou para nos salvar. Jesus silenciou e nos ensina a silenciar diante da vontade soberana de Deus. Aprendamos com Jesus a ficarmos em silêncio, sabendo que Deus sabe de todas as coisas e cuida dos seus até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, na esperança de que essa vida com Ele terá continuidade por toda uma eternidade. Portanto, ainda vivendo nestes dias barulhentos, fiquemos em silêncio diante de Deus para o ouvirmos, para refletirmos naquilo que Ele nos diz e para que o obedeçamos como Ele quer. Aprendamos com Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos que Tua bênção continue acompanhando as nossas vidas por toda a nossa existência. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um de nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso que derrama graça sobre o Teu povo. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos ensinando a ficarmos em silêncio diante do Senhor. Muito mais, Deus, do que ficarmos em silêncio diante das circunstâncias da vida, mas silenciarmos diante do Senhor, sabendo que do Senhor vem salvação, sabendo que do Senhor vem esperança e sabendo que é o Senhor quem tem cuidado do seu povo. Eu peço, Deus, que o Senhor nos acompanhe durante o decorrer dessa semana que está para iniciar, que o Senhor esteja nos dando sustento, providência e principalmente, Deus, que nós possamos honrá-lo no nosso viver. Como filhas e filhos do Senhor, nós possamos testemunhar do Teu Evangelho, mesmo, Deus, de dentro das nossas casas. Abençoa-nos, Deus, nesse momento. Cuida, Deus, das nossas vidas. Esteja conosco, Deus, por todos os dias das nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado sobre toda a terra, porque o Senhor nos diz para quietarmos e sabermos que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo, que é Deus, sejam e estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.